Olá, sou o psicólogo Paulo César. Estamos em plena pandemia do coronavírus, vivendo um distanciamento social entre as pessoas, inclusive entre os membros da família que moram em outros lugares. Olhando para o mundo, nos países onde as restrições estão sendo diminuídas, é bem evidente a alegria dos pais, irmãos e filhos, mesmo sendo o abraço e os toques afetivos não recomendados. Eu, por exemplo, não vejo um dos meus filhos e netos há mais de 2 meses e não vejo a hora de poder abraçá-los e beijá-los novamente. Mas apesar do amor que a maioria de nós temos em relação às nossas famílias, algumas pessoas cresceram em famílias que são mantidas juntas por um conjunto de comportamentos abusivos, críticos e manipuladores. São famílias tóxicas, as quais vivem de comportamentos e relacionamentos que permeiam a negatividade em todas as partes da vida. Eu espero de coração que não seja o seu caso, mas vamos aprofundar um pouco mais esse assunto. Uma família amorosa e solidária pode falar de você quando você não está presente. Frequentemente, isso acontece para ver como podem lhe ajudar se isso for necessário. A família tóxica, por outro lado, gasta tempo fofocando sobre você e seus irmãos. As fofocas são geralmente desagradáveis por natureza, e ser desagradável com os membros da família está no coração de muitas famílias tóxicas. Os membros de uma família como essa conhecem os demais o suficiente para saber como eles agem, conhecendo inclusive suas fraquezas. Essas pessoas usarão o que sabem sobre suas vulnerabilidades mais profundas e fazem com que você se sinta mal consigo mesmo e até constrangido na frente de outras pessoas. Esse tipo de família é muito restritiva e, a menos que você escape do controle dela, certamente os seus valores aos 40 anos serão os mesmos de quando você tinha 18 anos. Infelizmente, as famílias tóxicas não são lugares de bondade e aceitação. Se você deseja ser declaradamente diferente do esperado pela família, esteja pronto para ser ridicularizado e descartado. Agora, sempre tem um motivo para a família se tornar tóxicas, e muitas vezes esse motivo se deve a um ou mais pais. Se um pai trata todos os filhos da mesma forma e manifesta amor e afeto sem negar ou criar uma situação em que os filhos precisam agir de uma certa maneira para se sentirem dignos de amor, é muito menos provável que haja ciúmes e invejas. Quando as crianças precisam disputar a atenção dos pais e uma delas se sente melhor ou pior que as outras, isso leva a brigas e competições. O abuso nas famílias tóxicas pode variar de abuso emocional a abuso físico e sexual, mas nessas famílias o comportamento abusivo não é chamado pelo que é. Em vez disso, o seu membro pode até se sentir merecedor do abuso. Por exemplo, você pode ser instruído a ficar calado sobre o abuso a fim de preservar a reputação da família. Então, o agressor fica protegido dentro dessa família e tem permissão para fugir com o seu comportamento. Essas famílias criam uma narrativa própria e não importa se você está dizendo a verdade, se isso não se encaixar naquela história. Quer dizer, os membros desta família não possuem voz própria. Digamos que você foi abusado fisicamente quando criança e que seus irmãos são cientes desse abuso. Quando você tenta discutir o que aconteceu com você quando era criança, os pais ou os irmãos lhe dizem: até que não foi tão ruim assim. Ou que você está inventando essa história, né, esse sofrimento. Em outras palavras, os membros da família tóxica criam narrativas que atendem às suas necessidades, mesmo que isso signifique mascarar comportamentos inaceitáveis no passado. A família tóxica é mantida por fios fracos. As pessoas se usam, jogam e manipulam. Você pode ser o favorito de alguém em uma semana e na semana seguinte descobre que eles estão falando coisas horríveis pelas suas costas. Essa fraca união torna a família tóxica um ambiente volátil e instável. Você não consegue ficar tranquilo sabendo que os membros da sua família lhe dão as costas ou mesmo podem trair a sua confiança.
Se você é membro de uma família tóxica, provavelmente deve se sentir muito cansado, desconfortável, chateado e confuso quando está com os parentes. No meu blog, www.blogdopsicólogo.com.br, há um artigo chamado A Sua Família é Disfuncional? Leia esse artigo e assim você conhecerá mais sobre esse triste assunto. Um grande abraço a todos.